em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede TVM, o canal da maior e melhor cobertura local. Agora em novo horário, 16 horas de sextas-feiras. Imaginem só, caríssimos, que nos encontramos no primeiro programa de 2018. Que bom. Quando escuto pregadores em redes de TVs, exaltando seus próprios exemplos de obediência à palavra, eles me surpreendem pela audácia. Eu nunca me arrependo de meus atos, porque sigo a Bíblia, dizem eles, e recomendam aos telespectadores para que procedam da mesma forma. Quem segue as Escrituras jamais terá motivos para arrependimentos. Palavra deles. A Bíblia, no entanto, os desmascara, quando revela que o próprio Criador se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 6, versículo 6. Também Jeová, contrariando vanglória dos guardiões da palavra, Alhures, se arrependeu por causa de uma das suas decisões. Diz a Bíblia, o Senhor se arrependeu de ter constituído Saul rei de Israel. Segundo 1 Samuel 15, verso 35, vejam lá. É lamentável que alguém humano tente se colocar superior ao próprio Altíssimo. Nosso amigo João Luiz Leal, ao lado de colegas da equipe TVM, o Fernando e o Everton, nos ajudam na difusão deste programa. Com a preciosa ajuda destes amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será Tragédia da Consciência Morta. No livro A Vida Escreve, Francisco Cândido Xavier divulga tumultuada sessão doutrinária. Bezerra de Menezes dissertara sobre desregramentos, ressaltara os desastres que poderiam retardar a evolução do espírito. O benfeitor já estava se retirando quando estranha entidade se impôs ao recinto sem a menor cerimônia. Enfrentou Bezerra como se estivesse numa rinha de galos, provocando briga. Escute aqui, doutor Bezerra. Ele disse irônico e sarcástico: eu sou prova contra tudo que o senhor acabou de dizer. Eu ouvi que a calúnia é braseiro sobre o caluniador. Saiba que caluniei e nada senti. O Senhor disse que o furto é um espinho. Eu furtei e nenhum espinho me alcançou. Você disse que o destruidor de lares sofreria pressão do remorso. Eu acabei com dezenas de núcleos familiares e continuo tranquilo. O Senhor disse que o homicida não terá paz. Eu matei, e nenhum sobressalto me atormenta. Meu filho
falou Bezerra de Menezes. Eu lhe pergunto, o que sentirá cadáver quando queimam o seu braço? Nada, respondeu rindo o invasor. Corpo morto não reage. Bezerra continuou. Qual a reação do defunto quando lhe introduzem espinho no peito? Nenhuma reação, respondeu. Cadáveres não têm voz. Se introduzirmos lâmina no coração de alguém falecido, que acontecerá? Interrogou Bezerra. Ora essa, respondeu o visitante das sombras irritado. Eu já falei, corpo morto é corpo sem vida. Bezerra de Menezes concluiu então o seu diagnóstico. Saiba, filho, quem não sofre pelo mal praticado, carrega a consciência duplamente morta. Ele próprio já se tornou alma sem vida. Esses tais não passam de mortos vivos. Aliás, meus amigos, no Evangelho, o Mestre apontou este tipo de transgressor. É o pecado contra o Espírito Santo. Por isso vos digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E a sentença veio logo em seguida. Quem proferir palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem se manifestar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Palavras de Jesus em Mateus 12, versículos 31 e 32. Séculos e séculos de provas acompanharão o espírito que sufocar os clamores da consciência culpada. Dizendo, neste mundo, nem no futuro, vejam só, as palavras do Mestre suscitam reflexões. Se esta categoria de pecado é imperdoável neste mundo e no mundo futuro, concluímos pela abertura de nova chance no mapa da salvação. Prestem atenção nesse assunto, caríssimos. Vejam que a maioria dos teólogos interrompe a expiação de pecados ao momento que eles chamam de morte, no momento que o sujeito se entrega ao Espírito, imediatamente eles dizem, acabou a chance deste infeliz. Não há mais o que fazer. No momento da morte, cessa tudo o que a antiga musa canta. Os teólogos preferem esconder este mundo futuro, este mundo vindouro que Jesus cita. Não será perdoado nem nesse nem naquele mundo. É sinal que existe além desse mais um. Quem morre sem arrependimento vai para o inferno sem apelação, dizem os teólogos. Jesus, ao contrário da teologia, nesta frase mostrou clareiras futuras de perdão. Outros mundos, outras vidas. Sim, Getúlio, reclama o Crispim, mas você não esqueça que o Mestre disse que os blasfemadores
não seriam perdoados no mundo futuro, no mundo vindouro, como ele fala. Quando Jesus apresenta os blasfemadores como exceção, ele automaticamente abre chance para a salvação dos não blasfemadores. Está implícito. O busilis da questão, caríssimo Crispim, é a revelação de Jesus de que existe espaço além da vida atual para o resgate de dívidas. Depois da chamada morte, ainda sobra espaço para nos reconciliarmos com a justiça. Os que praticam outros erros, mas não blasfemam contra o Espírito Santo, poderão se livrar do karma negativo neste mundo vindouro. Tal possibilidade destrói o mito teológico que aponta os mortos sem arrependimento como perdidos. Se Jesus fala que o pecador contra o Espírito Santo não será resgatado naquele outro mundo, implicitamente ele admite chance de alforria para os demais pecadores. O Pai Celestial não força ninguém a jogar no seu time. Ele nos deixa livres. Mas quando o desafiamos por abuso de liberdade, ficaremos em areia movediça. O livre-arbítrio nos permite as maiores loucuras. Sem a bússola da consciência, porém, o fim será trágico. Simbolicamente, o Espírito Santo é esta bússola. As tempestades nos lançarão contra os rochedos. Por muito tempo perderemos o equilíbrio. Jesus foi claro: quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Mateus 12, versículo 32. Esta entidade que tentou confundir Bezerra de Menezes é exemplo do transgressor desenhado por Jesus. Sua atitude configura o que é blasfemar contra o Espírito Santo. A ficha ainda não caiu para que ele aprendesse que a justiça divina pode tardar, mas ela nunca falha. Ela tarda, ela deixa livre o transgressor, ela solta a corda, mas de repente a coisa acontece. Tarde ou cedo, quando a consciência seca, corpo e alma padecem. Esta entidade das sombras sufocou o Espírito Santo, jogando entulho nas fontes de água que poderiam descedentá-lo. Pela descrição de Chico Xavier, nós sentimos que ele até se orgulhava. O transgressor se orgulhava com os males que praticava. Confessava perversas tropelias como se estivesse revelando aventuras admiráveis. E neste ponto, caríssimos, nós faremos a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, João. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre as palestras colocadas no YouTube. Estamos muito satisfeitos, caríssimos, com a palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado, porque ela é a que mais está rendendo acessos. Não para de render acessos.
Por amostragem, é o assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site, pois a validade do decálogo, abordada com detalhes, revela muita coisa. Em seguida, a continuação do assunto de hoje, tragédia da consciência morta. Chico Xavier esboçou o perfil sádico do malfeitor. Mostrou que o sofrimento das vítimas lhe proporcionava prazer. Infelizmente, esses tipos insensíveis fazem parte da sociedade humana. Eu mesmo conheci casos de homicidas lamentando o falecimento da sua própria vítima lá no guardamento, chorando no guardamento, vê se pode. Este desequilibrado, por certo, está sufocando as inibições da consciência. Ele está travando a consciência com o seu sadismo. Desligou todos os sensores. Nada mais o incomoda até que chega o bom e santo sofrimento para mostrar-lhe que o choque de retorno é realidade e não fantasia. Este desligamento das inibições poderá fabricar monstros. Quando não nos resta a voz interna para nos guiar, estaremos perdidos na escuridão da noite. Como diz a sabedoria popular, essas pessoas maldosas se encontram no mato sem cachorro. Os galhos jamais poderão viver desligados da árvore. Nós não acertaremos o passo sem a orientação da bússola da consciência, que em última análise é a presença do Espírito Santo. Caifás, o sumo sacerdote que prendeu Jesus, passava por crise deste tipo naquela sexta-feira em Jerusalém. Ele estava à beira de um colapso nervoso. O perigoso agitador da Galileia fora preso, mas ainda restavam simpatizantes dentro do próprio sinédrio. Caifás mantivera servos que seguiram Jesus, mas infelizmente todos os emissários trouxeram notícias favoráveis ao Galileu. Tais revelações desagradavam o sumo sacerdote, fabricando até doenças em sua cabeça. Eu vi Lázaro sair do sepulcro, declarar a Josafá em plena reunião do conselho. Eu não posso testemunhar contra Jesus, não tenho condições. Aquelas palavras de companheiro aumentavam a frustração do sumo sacerdote judeu. Caifás insistira que todos se unissem numa posição enérgica contra o Nazareno. É o fim do mundo, explodiu Caifás. A nação se afunda na crendice e as próprias autoridades apoiam este falso Cristo. E ele resolveu então tomar uma atitude drástica. Furioso, desceu as escadas na direção do cárcere. Jesus se acomodara num banco de madeira, tranquilo, esperando o julgamento. Caifás lançou o capuz ligeiro sobre a cabeça do prisioneiro para que ele não o percebesse. Ele não viu Caifás, de tão rápido que o sacerdote foi, lançando em sua cabeça aquele capuz.
Então o sumo sacerdote esbofeteou Jesus e perguntou-lhe: poderias adivinhar quem te bateu? Para bajular o chefe, os guardas do templo montaram estribilho. Todos eles cantavam: se tu és filho de Deus, adivinharás quem bateu. Se tu és filho de Deus, adivinharás quem bateu. E por ali foi aquela canção, aquela cantiga deles aí provocando Jesus. Jesus nem se moveu. Permaneceu imóvel, sereno e calado, não disse coisa alguma. Percebam, bradou Caifás, desafiante, aquele que se diz Messias não consegue adivinhar quem o esbofeteou. Todos aplaudiram o sumo sacerdote por desmascarar aquele chamado falso Cristo. De repente, porém, algo imprevisto aconteceu. Caifás esfregou os olhos com as mãos, mostrando-se visivelmente transtornado. Em seguida, ele escondeu a face e fugiu do recinto apressadamente. Ele demonstrou que algo assustador acontecera. Primeiro, através do capuz de grosso tecido, depois por toda parte, Caifás enxergava os olhos de Jesus, e os olhos de Jesus cintilavam. Cintilavam por onde ele ia. Afastou-se dali correndo, mas os olhos se deslocaram e o perseguiram. Para onde fosse, a visão do Nazareno cravada nele mostrava que sabia quem o esbofeteara. O milagre que ele detestava em Jesus passou a ser fenômeno presente para seu próprio desassossego. Naquele momento para o futuro, tradições antigas revelam que Caifás conviveu com aquela insólita visão o resto dos seus dias. Ninguém se atreva a considerar o acontecido como vingança de Jesus, porém. Não foi vingança, não. Era a manifestação da própria consciência de Caifás, que protestava contra a sua cabeça dura. Certa vez interrogaram sábios sobre o que era consciência. E o sábio explicou. Imagine em caixa quadrada, introduzida cirurgicamente no peito de alguém, dentro da caixa uma pedra com 6 faces, tipo esses dados utilizados em jogos, aqueles dados que são lançados pelos jogadores. Esta pedra se movimenta freneticamente. Todas as vezes que nós cometemos algo maldoso, tipo passarinho assustado numa gaiola, esta pedra gira como louca, batendo forte contra as paredes. É o protesto da consciência que revela a presença do Espírito Santo. Como a pedra é quadrada, os cantos dela ferem aquele corpo, ferem a caixa onde ela se encontra, e que, simbolicamente, nós colocamos como se fosse a nossa consciência. É o chamado remorso. O remorso fere a caixa, fere o corpo e causa dor. Se continuarmos repetindo maldades, então a fricção constante da pedra arredondará as paredes da caixa. Ela deixará de ser quadrada e a dor do remorso irá ficando cada vez mais fraca, até que a pedra também se tornará redonda.
redonda a caixa, redonda a pedra e a dor desaparece. Aquela pedra terminará redonda como bola e já não existe censura ao mal feito. Tudo arredondado, a dor desaparece. A consciência é isto aí, meus filhos, explicou o sábio. Ela fere o transgressor para que o transgressor abra os olhos para o mal praticado. A personagem da história de Bezerra, que o Chico Xavier nos contou, é exemplo de pedra arredondada. E também a caixa ficará redonda. E daí o espírito vai para o brejo. O espírito vai sofrer para readquirir a consciência perdida. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Agora me alegro, escreveu Paulo aos Coríntios, não pela vossa tristeza, mas porque a tristeza vos conduziu ao arrependimento. 2 Coríntios 7, versículo 9. Quando a Bíblia nos revela que o próprio Pai Eterno lamentou alguns dos seus procedimentos, como dissemos no início do programa, cresce a consciência da nossa extrema fraqueza como seres humanos. Na mesma linha, percebemos conselheiros mal intencionados, apontando trechos da Bíblia para livramento de aflições. Procure a palavra, dizem eles, esfregando as mãos, satisfeitos por se livrarem do pepino. Eles jogam lá, terceirizam, jogam lá na palavra, cada um que se lixe, que se esforce para entender. Os aflitos pouco versados nas Escrituras continuarão do mesmo caminho, no mesmo jeito, em termos de solução. Na hora de arrecadar, os líderes permanecem rentes como pão quentes. Na hora de assumir o socorro, eles terceirizam a solução difícil e soltam o infeliz no complicado labirinto das Escrituras, sem nenhuma explicação. Lavam as mãos como Pilatos, terceirizando a solução do problema. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje, tragédia da consciência morta. Sem os protestos da consciência, nós perdemos o rumo do certo e do errado. Acabamos perdidos na escuridão, sem o mínimo parâmetro ético e moral. Jesus falou e nós entendemos a sua mensagem. O pecado contra o Espírito Santo é o maior dos pecados, porque destrói aquela ponte que nos liga ao sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é imprescindível porque nos conduz ao arrependimento. A campainha é a campainha que nos acorda do pesadelo do mal. Quando a consciência nos fere, acordamos. Entre arrependimento e remorso, porém, existe diferença. O remorso nasce da inquietação e do medo. O arrependimento é subproduto da consciência viva. Fica, portanto, definida a grande verdade. O mal, o grande mal, a transgressão mais perniciosa será o nosso desligamento da consciência.
Esta é a máxima culpa, o desvio mais prejudicial, o verdadeiro pecado mortífero. Quem obedece somente aos instintos sem freios morais está muito perto das feras. É aquilo que o Evangelho diz. O salário do pecado é a morte. Ninguém imagine todos os seres vivos resolvessem voltar ao estatuto da selva. Vocês já pensaram o mundo transformado numa selva? E tem um contozinho que vai retratar bem esse aspecto. Mercadores reunidos numa praça pública em Bagdá, alhures, expunham as suas mercadorias para a venda, aquela azáfama toda do trabalho dos vendedores. E havia ali, naquele meio, turcos, armênios, judeus, gregos, experimentados beduínos manobravam camelos daqui para lá, de lá para cá. No final da tarde aconteceu o que ninguém esperava. Violenta tempestade os pegou de improviso. Surpreendidos pela borrasca, todos tiveram que correr em desabalada fuga, correndo que nem doidos. Salve-se quem puder, era o esquema da operação. Por sorte, existia um casarão abandonado que servira de quartel há mais de 50 anos. Corredor se estendia por centenas de quartos. Era agasalho para os soldados há muitos anos. Os quartos, porém, não possuíam nem chaves. Caiu a noite e com ela a mais completa escuridão. Não havia luz elétrica. Alimentando desconfiança uns dos outros, se recolheram aos quartos, mas cada um permaneceu atento a ruídos que denunciassem furtos das suas mercadorias. Cada um deles suspeitara de alguém como desonesto, e ninguém conseguiu dormir. A figura suspeita permanecia na tela da memória ameaçadora. De repente, o medo de ser assaltado arrastou afoitos para corredor onde uma batalha já começara. Todos eles estavam tentando deslocar o ladrão que estava roubando suas mercadorias. E a correria foi grande. Maldito, gritou um deles. Canalha, bradou outra sombra. Ladrão desavergonhado, definiu alguém com voz rouca. Cada um deles dava golpes de punho fechado na figura indistinta que se encontrava mais próxima. O casarão se transformou numa praça de guerra. Não havia luz elétrica, como eu já disse, e a escuridão os mantinha cegos. Todos se surravam aleatoriamente. As trevas favoreceram o caos e os contendores continuaram distribuindo socos e pontapés por tempo indefinido. De repente, porém, alguém que passava entrou no casarão e acendeu poderosa lanterna. A luz branca se espalhou pelo corredor como se fosse consciência coletiva de todos. Aquele homem nada dissera, simplesmente ele passara no meio dos combatentes em completo silêncio e a sua lanterna realizou o prodígio. Todos entenderam a estupidez do conflito. Foi a escuridão, disse um dos combatentes, escondendo o rosto envergonhado. Foi a escuridão, confessaram todos, desenchabidos e sem maiores explicações. Nós também concordamos que a escuridão fabricou a desordem. Sem a claridade da consciência, os freios inibidores da vergonha param de funcionar.
quando a luz da consciência se apaga nas pessoas e na sociedade, a lei da selva toma conta. Todos perdem o senso da responsabilidade e se estabelece o império da besta fera. Se não me falha a memória, meus amigos, foi o velho Capistrano quem botou o projeto de lei fabuloso para o Brasil. Infelizmente, ele se perdeu no tempo. Se este projeto tivesse sido levado a sério, hoje o nosso país estaria entre os mais desenvolvidos do mundo. Prestem atenção no texto singelo. Artigo 1º. Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Imagine se todos os brasileiros, deputados, senadores e políticos em geral, tivessem vergonha na cara. Com certeza a vergonha na cara seria o primeiro passo para a redenção do Brasil. Até a genética da raça poderia apresentar outros níveis. Desacostumados com os novos padrões de ética, muitos ficariam chocados, mas o próprio choque provocaria o prevalecimento da vergonha na cara. Teríamos melhora da raça quando as novas expectativas fizessem crescer a esperança de um país mais justo e mais sério. Pelo correto pensar e pelo correto sentir, chegaríamos ao correto procedimento. E o Brasil seria o exemplo na comunidade das nações. A luz teria sido acesa no corredor dos interesses em conflitos, porque a vergonha é subproduto da consciência. Ninguém mais precisaria brigar na escuridão daquele corredor, porque a consciência acende a luz. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão, agora às sextas-feiras, 16 horas. Não esqueçam, portanto, as tardes de sexta-feira, a partir das 16 horas. É o momento do nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, tragédia da consciência morta. Para os cristãos de Roma, naquela primavera do 1º século, a barra estava pesando. O imperador resolvera destruir o cristianismo, eliminando todos os seus membros, pela tortura, pela fogueira e pelos leões. Todas as semanas realizavam-se espetáculos. Simão Pedro, que estava em visita a Roma para consolar as famílias dos mártires, não suportara o peso da responsabilidade. Enfardara os seus pertences e correra para o porto, disposto a fugir para longe dali. Por pouco ele escapara da guarda pretoriana. Aos seus ouvidos ainda chegava o barulho ensurdecedor das torturas e das mortes. Ele memorizava o rosto satânico do imperador, incentivando a fúria das multidões contra os cristãos. Centenas de mártires tornavam-se almoço para feras propositalmente famintas.
outros eram pregados em postes sobre fogaréus. Ainda um terceiro grupo era alvo de flechadas, destinadas a treinar a pontaria dos arqueiros. A cidade de Roma considerava os seguidores de Jesus como perigo para seu futuro. Encarcerado, o prisioneiro algum escapava da condenação depois de um julgamento sumário. Em pouco tempo, todos eles morriam de forma patética para divertir plateia sádica. De alguma forma, quase todos sofriam torturas sofisticadas. Todas as famílias perdiam o arrimo de pais e mães, de jovens irmãos promissores, e de repente até os amigos se afastavam atemorizados. Simão Pedro fugira no exato momento em que os soldados o localizaram. Os guardas já estavam no seu encalço, quando ele se misturou com o povo e se afastou correndo. Naquela altura, faltavam poucos quilômetros para que Pedro se livrasse da polícia romana e de todo aquele inferno. O barco do fujão já estava ancorado no porto de Óstia, pouco além da Via Ápia. Ele havia combinado a sua retirada com amigos e tudo acontecera dentro dos conformes. Aquela embarcação o levaria de volta para a sua cidade e para o seu povo. Longe dali, ele reconquistaria o direito de ir e vir com liberdade. Simão Pedro, contudo, meus amigos, não alcançara a paz. Sua consciência clamava, contestando aquela fuga, aquela deserção. Estaria certo abandonar os irmãos naquele momento difícil? Quando todos choravam separação e morte, seria correto buscar a liberdade? Esta dúvida carreava-lhe insegurança e muito sofrimento. O vinho da liberdade misturava-se com o fel do remorso. De repente, Simão Pedro percebeu o vulto de um homem que caminhava na sua direção. Estranhamente, apesar da distância, ele sentiu os olhos daquele homem cravados nele. Coisa estranha, sussurrou Pedro, extremamente desconfiado. Algo lhe dizia que aquele viajante não estava feliz. Simão Pedro percebeu também que aquele viajante o censurava. Naquele momento, o apóstolo sentiu o ferro em brasa da consciência e lembrou palavras amargas do passado. Escritas com letras de fogo, a frase profética de Jesus retornou para atormentar a sua consciência. Antes que o galo cante, Simão, 3 vezes me negarás. Nesta altura, Simão Pedro percebeu que pisara na bola outra vez. Jesus lhe apareceu corporificado no peregrino que ele enxergara de longe. Consciente da sua covardia, o apóstolo, inseguro e desenchabido, meio envergonhado, meio sem graça, perguntou a Jesus: Quo vadis, Domine? Onde vais, Senhor? E o mestre lhe disse: Vou a Roma, Simão, para ser crucificado pela 2ª vez. Simão Pedro se arrojou de rosto no chão e chorou amargamente, e bebeu cada gota das suas lágrimas. Mais uma vez ele fracassara, mais uma vez
Ele negara o querido mestre e amigo. Quando Pedro adquiriu condições de levantar os olhos para implorar perdão, Jesus já desaparecera. Aquela visão insólita, todavia, forçou Pedro a retomar vergonha na cara e abandonar os seus propósitos de fuga e retornar à capital do império. Desnorteado e confuso, o apóstolo ergueu o cajado, fez meia volta e seguiu resoluto ao encontro dos seus irmãos e do seu destino. Aquela foi a única maneira de ressuscitar a consciência morta. Finalmente, Pedro se sentiu em condições de enfrentar o imperador e a cruz. Aquela visão do Cristo sacudira as estruturas do apóstolo. A imagem do mestre redivivo lhe devolveu a consciência do dever e a paz tão necessária. O equilíbrio voltara. Nada neste mundo poderá substituir o bem-estar da consciência tranquila. Uma coisa é certa: ninguém conseguirá ser feliz olvidando as suas obrigações. Não será escondendo o lixo da alma por debaixo do tapete que conseguiremos ressuscitar a nossa consciência morta. Será forçoso admitir que Jesus já foi crucificado, mas ele ressuscitou. Jesus fez a sua parte, agora é a nossa vez. Manter a consciência viva é tarefa nossa. Será a única fórmula de encostarmos a cabeça no travesseiro para dormirmos o nosso sono sem sobressaltos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E nesse começo do ano de 2018, caríssimos, redobramos o nosso pedido de paz e de harmonia e de alegria, prosperidade para todos aqueles que realmente estejam dispostos a lutar pelo bem da humanidade. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz e amor no coração. Boa noite.